O torcedor do Vasco começa a terça-feira com aquela mistura de orgulho, esperança e atenção redobrada ao que vem pela frente, porque mesmo em um cenário de cobrança e de necessidade de evolução coletiva, alguns fatos recentes mostram que o clube segue revelando talentos, valorizando seus jogadores e mantendo seu nome em evidência no futebol brasileiro. A movimentação dos últimos dias trouxe notícias relevantes que ajudam a entender melhor o momento do Cruz Maltino e, principalmente, os desafios que se desenham para a próxima temporada, com decisões importantes tanto dentro quanto fora de campo. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a premiação do Campeonato Brasileiro da temporada de 2025 acabou colocando o Vasco novamente sob os holofotes. Em meio a um campeonato irregular da equipe, 2 nomes ligados ao clube ganharam destaque nacional e subiram ao palco para receber reconhecimentos individuais que não passam despercebidos por ninguém que acompanha o dia a dia do futebol. O primeiro deles foi Paulo Henrique, que viveu um ano especial e terminou consagrado como o melhor lateral direito da competição. Um prêmio que reforça não apenas o desempenho técnico, mas também a regularidade e a importância dele ao longo do torneio. Paulo Henrique atravessou a temporada em alto nível, sendo uma peça constante no time, participando ofensivamente, defendendo com intensidade e mostrando personalidade nos momentos mais difíceis. O reconhecimento veio em dose dupla, já que, além da premiação oficial da entidade máxima do futebol brasileiro, ele também recebeu outro troféu importante no mesmo dia, reforçando a percepção geral de que o lateral viveu, de fato, o melhor momento da carreira. Para um jogador que passou por altos e baixos ao longo do caminho, esse tipo de consagração tem peso simbólico e ajuda a mudar patamar, inclusive dentro do mercado. Outro momento que mexeu com o torcedor foi a consagração de Ryan como a grande revelação do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante do Vasco encerrou a temporada com números expressivos, chamando atenção não apenas pelos gols, mas pela maturidade em campo, pela leitura de jogo e pela capacidade de decidir partidas importantes. Foram 14 gols em 34 jogos, um desempenho que ganha ainda mais valor quando se lembra que, no início do campeonato, ele não atuava centralizado, jogando muitas vezes aberto pelo lado do campo e cumprindo funções diferentes daquelas em que terminou se destacando. A evolução de Ryan ao longo do ano foi nítida. Ele soube aproveitar as oportunidades, ganhou espaço, assumiu protagonismo em vários jogos e se tornou um dos principais ativos do Vasco na temporada. O prêmio de revelação só reforça algo que já era percebido por quem acompanha o clube de perto. Trata-se de um jogador com potencial de mercado, capacidade técnica acima da média e margem clara de crescimento. A consequência direta disso é o aumento do assédio, especialmente de clubes do exterior, que passam a enxergar o atleta com ainda mais atenção, depois de um reconhecimento oficial desse porte. Esse cenário coloca a diretoria do Vasco diante de uma prioridade que não pode ser negligenciada. A renovação contratual de Ryan deixa de ser apenas uma pauta importante e passa a ser estratégica. Com contrato vigente, mas com valores e cláusulas que precisam ser atualizados à nova realidade do jogador, o clube sabe que precisará agir com firmeza para proteger seu patrimônio. Isso envolve não só extensão de vínculo, mas também valorização salarial e ajuste de multa rescisória, acompanhando o status que o atacante conquistou dentro do futebol brasileiro. O próprio atleta deixou claro que as conversas existem e que o diálogo está aberto, demonstrando tranquilidade em relação ao futuro
e foco no trabalho. Essa postura agrada internamente, mas não diminui a urgência de resolver a situação. Em um mercado cada vez mais agressivo, especialmente quando se trata de jovens talentos, o tempo costuma ser decisivo. O Vasco sabe que segurar seus principais nomes passa a ser tão importante quanto buscar reforços, ainda mais em um momento de reconstrução e tentativa de mudança de patamar esportivo. A presença de 2 jogadores do clube entre os premiados do campeonato também serve como sinal de que, mesmo em meio a dificuldades coletivas, existem peças capazes de competir em alto nível individual. Isso fortalece o discurso de planejamento, aumenta o interesse externo e ajuda a recuperar parte da credibilidade esportiva do Vasco, algo essencial para os próximos passos. Não se trata apenas de troféus individuais, mas de sinais de que há material humano para evoluir e construir algo mais consistente. Ao mesmo tempo, essas conquistas individuais aumentam a responsabilidade do clube em estruturar melhor o elenco e oferecer um ambiente competitivo que permita transformar boas atuações isoladas em desempenho coletivo sólido. O torcedor, que vibra com os prêmios, também cobra evolução dentro de campo, resultados mais regulares e um time capaz de disputar posições mais altas na tabela. A expectativa cresce naturalmente quando talentos emergem e são reconhecidos nacionalmente. Esse é o pano de fundo que envolve o Vasco neste momento da temporada. Um clube que, mesmo pressionado por resultados, vê seus jogadores ganharem projeção, chama a atenção do mercado e precisa agir com inteligência para não perder peças-chave. Entre prêmios, elogios e interesse externo, o desafio passa a ser transformar esse capital esportivo em estabilidade, planejamento e crescimento real para o futuro imediato, algo que vai exigir decisões firmes e bem calculadas nos próximos meses, especialmente pensando no que vem pela frente na montagem do elenco e na definição de um projeto mais ambicioso para o próximo ano. Seguindo o ritmo do que vem movimentando o Vasco nos últimos dias, o mercado da bola aparece como tema central e gera ainda mais expectativa entre os torcedores. O interesse do Cruz Maltino por reforços é claro, e neste momento, nomes de peso e jovens promessas entram na pauta da diretoria para a temporada de 2026. A busca por jogadores que agreguem qualidade técnica, experiência e versatilidade reflete um planejamento que busca equilibrar juventude e maturidade, algo fundamental para disputar títulos e, ao mesmo tempo, estruturar um elenco competitivo e consistente ao longo de toda a temporada. Um dos jogadores que mais despertam atenção é o zagueiro Nino, atleta que atualmente está vinculado ao Zenit da Rússia, mas que não demonstra interesse em permanecer no futebol europeu. O retorno ao Brasil é a prioridade do defensor, motivado não apenas pelo desejo de jogar em casa, mas também pelo fator familiar, com a vontade de criar sua filha em seu país de origem. Essa combinação de motivos pessoais e profissionais faz com que o Vasco e outros clubes brasileiros vejam uma oportunidade real de contar com o jogador, algo que poderia reforçar significativamente a defesa e agregar experiência em um setor que exige liderança, organização e capacidade de leitura de jogo. A situação de Nino, entretanto, não é simples. Outros clubes de destaque no cenário nacional manifestam interesse, e o jogador também mantém a porta aberta para possibilidades na Europa, o que aumenta a complexidade das negociações. Além disso, a definição sobre o destino de Nino dependerá diretamente do planejamento do Vasco para a próxima temporada. O clube precisa ter clareza sobre objetivos,
projetos e a ambição de disputar títulos, pois a decisão do atleta estará alinhada não apenas com o interesse esportivo, mas também com a perspectiva de atuar em um ambiente competitivo e estruturado, capaz de oferecer projeção e crescimento. Enquanto o futuro de Nino ainda é tratado com cautela, o Vasco acompanha de perto outro nome que vem chamando atenção e pode se encaixar no estilo de jogo desejado pelo técnico Fernando Diniz. Trata-se do atacante uruguaio Emiliano Gomes. Jovem de 24 anos, jogador móvel, versátil e capaz de atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Suas características de finalização, movimentação e participação coletiva tornam-no um atleta alinhado com a filosofia de jogo que o treinador busca implantar, priorizando velocidade, criatividade e adaptação em diferentes funções ofensivas. Em sua temporada atual no Puebla, do futebol mexicano, Emiliano Gomes apresentou números interessantes: 6 gols em 16 partidas e 4 assistências. Dados que refletem tanto sua capacidade de finalização quanto a visão de jogo para criar oportunidades. O Vasco, atento ao mercado e sempre em busca de reforços que agreguem valor imediato, vê nesse atacante uma oportunidade de investimento estratégico, considerando sua idade, potencial de crescimento e características técnicas compatíveis com o perfil do elenco que será montado para uma próxima temporada. A negociação, portanto, é acompanhada de perto, com o clube monitorando todas as movimentações e mantendo contato constante para avaliar a viabilidade da contratação. A valorização do jogador uruguaio não se dá apenas pelo desempenho individual, mas também pelo contexto do mercado latino-americano, onde atletas jovens e talentosos são cada vez mais disputados por clubes de diferentes níveis. O Vasco sabe que investir em nomes promissores é uma forma de fortalecer o time para o curto prazo, ao mesmo tempo em que projeta resultados consistentes e cria oportunidades de valorização futura, seja dentro do futebol brasileiro, seja em possíveis transferências internacionais. Essa visão estratégica reflete um clube que busca equilibrar ambição e planejamento, evitando decisões impulsivas e priorizando escolhas coerentes com o projeto esportivo. Enquanto isso, a atenção também se volta para a renovação contratual de Ryan, que se torna ainda mais relevante diante do assédio crescente de clubes estrangeiros. O jovem talento, já reconhecido oficialmente como a grande revelação do Campeonato Brasileiro, ganha visibilidade e se transforma em prioridade absoluta para a diretoria, que sabe que perder o jogador neste momento poderia significar abrir mão de um patrimônio esportivo valioso e, ao mesmo tempo, enfraquecer o elenco para a minha próxima temporada. A renovação envolve ajustes salariais, extensão de vínculo e aumento da multa rescisória, refletindo o novo patamar que o atleta conquistou em sua trajetória. A movimentação do Vasco no mercado da bola é, portanto, resultado de um trabalho estratégico que combina observação detalhada, planejamento e antecipação das demandas do futebol moderno. Cada reforço estudado, cada renovação tratada com cuidado e cada negociação monitorada mostra um clube que busca se preparar de maneira inteligente para enfrentar os desafios da próxima temporada, equilibrando a busca por títulos com a necessidade de consolidar um elenco forte, competitivo e capaz de sustentar resultados consistentes. O interesse por Nino e Emiliano Gomes, assim como a atenção à renovação de Ryan, evidencia que o Vasco está atento às oportunidades, pronto para agir de forma decisiva e comprometido em fortalecer sua posição dentro do futebol nacional, sempre com o objetivo de construir um time competitivo,
organizado e alinhado com a filosofia de jogo que busca implantar. A movimentação no mercado, entretanto, não se restringe apenas a contratações. A preparação para a próxima temporada envolve analisar cenários, avaliar contratos, identificar prioridades e estruturar negociações que tragam retorno esportivo e segurança para o clube. Cada decisão, do interesse em zagueiros experientes a apostas em jovens talentos, passa por análise minuciosa, garantindo que o Vasco esteja pronto para enfrentar adversários de alto nível e, ao mesmo tempo, desenvolver uma equipe com equilíbrio entre juventude, experiência e potencial de crescimento. Além disso, o Cruz Maltino precisa estar atento à concorrência. Clubes de todo o país monitoram os mesmos nomes e buscam reforços estratégicos que possam mudar o equilíbrio dentro das competições. Isso exige agilidade, planejamento financeiro e clareza nos objetivos do clube, já que atrasos ou indecisões podem resultar na perda de atletas importantes ou na necessidade de aumentar investimentos para superar ofertas rivais. O cenário é competitivo e exige precisão em cada movimento. Algo que a diretoria e o corpo técnico do Vasco entendem como essencial para o sucesso esportivo e a construção de um time competitivo para 2026. Em paralelo às negociações e observações de mercado, a comissão técnica do Vasco trabalha na avaliação das peças atuais do elenco, buscando identificar pontos fortes, deficiências e oportunidades de crescimento. Esse processo é fundamental para definir a estratégia de contratações, priorizar posições e garantir que os novos atletas possam se encaixar rapidamente no estilo de jogo adotado, potencializando o desempenho coletivo e fortalecendo a equipe como um todo. O equilíbrio entre reforços externos e desenvolvimento interno é essencial para manter competitividade, coesão e identidade dentro de campo. A postura do Vasco demonstra maturidade e visão de longo prazo, com foco em consolidar uma base sólida de jogadores, manter talentos que se destacam e buscar novos nomes que possam contribuir imediatamente. A atenção especial a jovens promessas, como Ryan e Emiliano Gomes, somada ao interesse em atletas experientes como Nino, mostra que o clube entende a importância de mesclar juventude, técnica e liderança dentro do grupo. Essa combinação é vista como estratégica para enfrentar uma temporada que promete ser desafiadora, mas também cheia de oportunidades para crescimento, afirmação e recuperação de posição dentro do futebol nacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a agitar torcedores e jornalistas. O nome de Ângel Di Maria, astro internacional, está ligado ao Vasco da Gama de uma forma que ninguém esperava. Fontes próximas ao clube afirmam que a Crefisa, patrocinadora já conhecida por grandes investimentos no futebol, estaria disposta a assumir integralmente o salário do argentino. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, provoca um burburinho imediato, principalmente entre os torcedores que veem a possibilidade de ter um craque de nível mundial vestindo a camisa Cruz Maltina. A chegada de Di Maria ao Vasco seria um golpe de marketing e futebolístico sem precedentes no país. Imagine o craque que brilhou em clubes como Real Madrid, PSG e Manchester United desfilando seu talento nos gramados brasileiros, com passes precisos, dribles desconcertantes e aquele faro de gol que sempre o caracterizou.
Para a Crefisa, que já possui histórico de investimentos expressivos em futebol, a jogada seria mais do que estratégica. Seria uma forma de consolidar sua imagem de patrocinadora ousada, capaz de colocar um gigante europeu no cenário nacional. Nos corredores do clube, a movimentação é intensa. Há rumores de reuniões discretas com representantes do jogador e até sondagens sobre a estrutura que o Vasco precisaria oferecer para comportar um atleta desse porte. Alguns analistas sugerem que a presença de Di Maria poderia não só elevar o nível técnico da equipe, mas também atrair novos patrocinadores, aumentar vendas de camisas e, claro, transformar qualquer estádio em um espetáculo a cada jogo. Ainda que tudo seja apenas um burburinho por enquanto, o simples fato de se falar em Di Maria no Vasco já gera repercussão instantânea nas redes sociais. Torcedores imaginam combinações de camisa, jogadas fantásticas e até possíveis impactos na Liga Nacional. Para muitos, a ideia soa quase surreal, mas não impossível, considerando o poder de investimento da Crefisa e o histórico de surpresas no mercado do futebol brasileiro. Enquanto não há confirmações oficiais, os olhares permanecem atentos. Cada gesto do clube, cada nota de bastidores é minuciosamente analisada pelos fãs e pela imprensa. O burburinho continua, alimentado por especulações e expectativas. Se Di Maria realmente vier, será um divisor de águas na história do Vasco, elevando o clube a outro patamar e mostrando que, no futebol, o improvável pode se tornar realidade a qualquer momento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.